Colorados canal, bem-vindos aqui a mais vídeo e hoje, terça-feira pela manhã, trazendo novas informações do Internacional. Temos novas coisas para trazer, o anúncio do novo treinador. Talvez quando esteja assistindo esse vídeo você até já tenha visto o anúncio do Alexander Medina, o novo treinador do Internacional para a próxima temporada. Quem provou isso, só para deixar muito claro, foi o próprio empresário do treinador. Mas o que a gente tem para falar no vídeo de hoje é sobre algumas negociações e sobre a aceleração de reforços que o Inter deve fazer, e também uma informação exclusiva para vocês sobre a lateral direita do Internacional, que eu nem botei aí na tela do vídeo, só para dar um spoilerzinho. Lateral argentino, a gente vai falar nesse vídeo, tem algumas negociações encaminhadas. Obviamente, quem é membro desse canal, eu postei ainda essa informação no dia de ontem para quem é membro do canal, então não perde tempo e bora se tornar membro aqui desse canal, tá bom? Então, antes de a gente começar esse vídeo, deixa aqui teu gostei, que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas, te inscreve nesse canal e também ativa o sininho de notificações, tá bom? Vamos começar esse vídeo então, né? Como eu falei anteriormente, o Internacional tem tudo encaminhado para o anúncio do Alexander Medina. Acredito que essa semana ainda não aconteça a coletiva, a entrevista coletiva dele, né? Onde ele vai fazer todas as perguntas, se apresentar, tudo mais, que nem foi aquela época quando o Kudê chegou aqui lá em 2020, começo de 2020. Acredito que ainda não deve ser essa semana, até porque tem ano novo e deve fazer com a família lá no Uruguai. Então acredito que não deve acontecer nessa semana. Mas o Inter já começa a sua aceleração de reforços para a próxima temporada. O próprio Paulo Brax, ainda em uma semana atrás, para uma entrevista para a Rádio Grenal, ele já tinha falado que tinha alguns negócios encaminhados com o Internacional. Um sobre a lateral direita, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e também alguns outros negócios, tá? Então, o Internacional deve ter, sim, algumas coisas debaixo do tapete, algumas coisas que a imprensa e nem eu ainda não saiba, mas o Inter deve ter alguns jogadores que deve estar contratando por final de contrato. A gente lembra de alguns jogadores que foram veiculados em alguns momentos passados, que tinham contratos acabando e tinham seus nomes ligados ao Internacional e depois a gente nunca mais ouviu falar desses nomes. Por exemplo, o caso do Andrei do Vasco, né? Todo mundo lembra do Andrei do Vasco, que eu até noticiei aqui que o Internacional tinha uma negociação com o Andrei, que já tinha rescindido com o Vasco da Gama, porém depois daquele momento nunca mais foi falado o nome do Andrei no Internacional. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente depois do dia 1 de janeiro, que é quando normalmente a maioria dos contratos se expiram, né? Não só para o Internacional, mas também para outros clubes do futebol brasileiro e também do futebol internacional, que devem acontecer algumas movimentações no mercado para o Internacional, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que a gente tem que falar, informação do Samuel Batista, que é um repórter, setorista do Internacional lá do Twitter, um cara que vem acertando bastante com algumas informações do Internacional. Ele deu uma informação muito interessante que o Inter, por vias do Capa, fez uma sondagem pelo jogador que joga nos Estados Unidos. Eu tô falando do Jesus Medina, um jogador que joga no New York City. Ele teria sido sondado pelo Internacional. O Inter está buscando via Capa e também via direção do Internacional um jogador pelo lado do campo que faça aquela espécie de cara driblador. O Inter está procurando uma pessoa de lado de campo que seja driblador e tenha um bom chute de média e longa distância. O Marinho se encaixa exatamente nessas perfeitas condições, mas o Inter sondou também esse jogador que se chama Jesus Medina. Ele tem contrato acabando em julho desse ano, desse ano que eu quero dizer de 2022. Em julho, com New York City, ele não deve ter a sua renovação por lá. Ele foi campeão dos Estados Unidos esse ano, foi reserva, vai deixar muito claro, e ele não conseguiu se adaptar muito bem lá no futebol dos Estados Unidos. O que é o impeditivo desse negócio? O Inter tem uma série de estrangeiros no seu elenco, e com a possível vinda do próximo jogador que eu vou falar agora ao longo desse vídeo, o Internacional vai ter mais de 5 estrangeiros. Só hoje o Internacional tem o Cuesta, tem o Mercado, tem o Juan Cuesta, né, o Cuestinha. Tem, além desses 3 atletas, também tem outros jogadores, o Quinones, que está vindo dessas categorias de base, né? Até saiu agora o Saravia, que não está mais no Internacional, mas o Inter ainda tem uma série de muitos estrangeiros dentro do seu elenco. Óbvio que daqui a pouco, no meio do ano, o Bruno Mendes deve sair, ao que tudo indica, o Mercado deve sair, ao que tudo indica, o Cuesta permanece, o Cuestinha permanece, o Quinones deve subir para o time profissional, e também o próximo lateral direito que a gente vai falar ao longo desse vídeo. Mas o Inter vive exatamente uma série bastante estrangeiros, e esse poderia ser o precalço para o Inter não conseguir a compra e nem essa forma gratuita de compra pelo Jesus Medina, que seria apenas negociar com o jogador, agora para o pré-contrato esperar em julho ele chegar. Outro jogador que a gente tem para falar, Guilherme Pato. Vocês estão sempre me perguntando do Guilherme Pato aí nos comentários. Várias pessoas me perguntam, Guilherme Pato tá voltando para o Internacional, não vai ficar lá no Cuiabá, vai jogar o Campeonato Gaúcho, vai ser aproveitado por essa direção?
O Guilherme Pato, ele tem contrato ainda longo com o Internacional até final de 2022, tá? Vai deixar claro. E ele tá voltando pro Internacional. Ele não permanece lá no Cuiabá, ele tá voltando pro Inter. Ao que tudo indica, ele deve jogar esse começo de Campeonato Gaúcho, onde o Inter vai começar nas primeiras 6 rodadas do Campeonato Gaúcho com o time sub-20 e um pouco do profissional. Esse pouco do profissional, que deve ter Kehler no gol, deve ter o Guilherme Pato, deve ter o Maurício, deve ter o Heitor. Alguns jogadores que são das categorias de base e também ainda jogadores sub-20 devem ser usados nesse Campeonato Gaúcho. Então o Guilherme Pato deve sim receber uma nova chance dentro do time do Internacional para ser titular no Campeonato Gaúcho. E pós essas 6 rodadas, o Internacional vai ver se realmente vai ter interesse em continuar com o jogador ou se vai ser reemprestado para um clube, porque ele é um cara assim, por mais que não tenha jogado no Cuiabá, é um cara que nem no banco ficava, é um cara que tem bastante mercado, não só na Série A, mas também bastante na Série B. Então um cara que vai ser reaproveitado agora no Campeonato Gaúcho, e posteriormente a gente vai ter novas informações sobre o futuro do Guilherme Pato, tá bom? Antes de a gente falar sobre o assunto da lateral direita, eu quero que vocês deixem o teu gostei e te inscreva nesse canal, tá? Vamos falar sobre a lateral direita. Fabrício Bustos. O Paulo Brax já tinha falado que o Inter tinha um cara encaminhado na lateral direita. E esse cara era o Fabrício Bustos. Só que teve um empecilho nesse meio do caminho. O Independiente cobrou uma dívida do Internacional de 2017 do Victor Cuesta, cerca de US$ 1 milhão. Só com a informação de agora, quando eu estou gravando esse vídeo, do Lucas Colaro, o Inter está parcelando essa dívida de US$ 1 milhão. Não se sabe o número de parcelas, mas o Inter está parcelando essa dívida de US$ 1 milhão e vai pagar o Independiente, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, falei com 2 setoristas lá do Independiente. Os dois me disseram: o Bustos vai sair agora em janeiro. Motivo: o Independiente está muito mal financeiramente e ele quer ganhar alguma coisa com o jogador. Visto isso, 2 times aparecem muito fortes nessa negociação: o Internacional e também o River Plate, tá? São os 2 times que estão muito fortes nesse negócio. Dando mais uma informação, entre Internacional e Bustos já está tudo certo. O Inter tem já um contrato de 3 anos com o jogador, já tem salários acertados, tudo certo com o jogador. Falta apenas agora a negociação com o Independiente. Agora o Inter acabou de pagar, entre aspas, parcelou a sua dívida com o Independiente e agora deve partir para a compra do atleta. O Independiente quer ganhar alguma coisa porque vai perder ele em julho de forma gratuita. Aí vocês vão me perguntar, por que o Inter não espera em julho e pega o atleta? Porque até julho o Bustos não permanece. O Bustos deve ser vendido daí para outro time. Por isso que o Inter já está se adiantando para trazer agora em janeiro. E o que está com o River Plate, né? Eu sei que vocês têm muito medo porque o Inter vem levando muito chapéu, levou agora o chapéu até de um treinador. O Inter vem levando muitos chapéus. O River Plate, ele joga dentro do mercado do campeonato argentino pro Independiente. E ele é um concorrente do Independiente. Então é mais vantajoso pro Independiente vender pro Internacional, mesmo que ganhe um pouquinho menos, do que dá pro River Plate e ele fazer um grande time para jogar o campeonato argentino e daqui a pouco até ganhar do próprio Independiente. Então, por causa disso, existe uma boa e um otimismo dentro da direção do Internacional para anunciar a contratação do Fabrício Bustos no próximo ano, sendo o novo lateral direito do Internacional, e certamente eu tenho certeza que ele resolve a lateral direita do Internacional, tá bom? Então essas são as informações de primeiro momento, espero que tu tenha gostado, deixe teu gostei, te inscreva no canal e ative as notificações. Amanhã eu tô voltando aqui com novas informações do Internacional e hoje também a gente tem live aqui no nosso canal às 9 horas da noite, 5 horas, novo vídeo aqui do canal. Então, grande abraço para todos vocês, até um próximo vídeo, valeu, falou e fui!